Bom dia para todos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar as gravações da parte da lei de Newton, que é a parte de blocos aí, só que hoje a gente vai ver um plano diferente, que é um plano inclinado, certo? A gente viu lá nas outras aulas de sistema de blocos, 3 exemplos ali bem tranquilos com plano horizontal. Agora, neste caso, a gente vai ver um plano um pouquinho mais elevado. Depois terão outros planos aí, com polia, com depressão, um monte de coisa. Bom, então, esse é um plano inclinado, tem que inclinado, se está inclinado, ele vai ter um ângulo aqui, certo? Eu tenho um bloquinho aqui. No primeiro caso, eu não vou ter atrito, certo? Então, ele vai deslizar livremente. A ideia aqui, por enquanto, é olhar as forças que a gente vai calcular aqui e depois achar a aceleração, que geralmente é o básico que a gente acha quando tem planos, né? Blocos, no caso. Então, a primeira coisa é a gente colocar as forças que atuam no bloco, beleza? A mais fácil de a gente ver é o peso, que é sempre para baixo, não é aqui, certo? O peso é para cá, vai ser lá embaixo o peso. Então esta é a força peso, que vai ser apontando para baixo sempre. Depois a gente faz a força normal, que ela é sempre perpendicular ao plano, certo? Então eu vou ter aqui mais ou menos aqui. Então esta é a minha força normal. Então eu tenho o peso e tenho a normal. Quando a gente está vendo sistema de blocos, a gente sempre considera eixo X e Y. Os nossos eixos antigos eram nessa direção. Na direção horizontal e na vertical. Aqui era o meu X e aqui era o meu Y. Agora não é mais esse eixo, porque o movimento não vai ser mais aqui, nem para cá nem para cá. Porque o nosso plano está inclinado. Então, nossa direção de movimento ou é aqui ou é aqui. Logicamente, vai ser nessa direção aqui. Então, a gente vai decompor aquele peso ali no nosso X e Y, que alguns chamam de X' e Y', porque o X é aqui e aqui. Quando eu transfiro esse plano para cá, eu coloco um X' e um Y', ou X0, Y0, tanto faz, né? Não fazer nada, vou deixar do mesmo jeito aqui. Então, para a gente entender melhor, vou traçar uma paralela aqui ao meu plano, obviamente, né? E uma aqui, nessa direção. Fazer certinho para não ficar errado. Então aqui, nossos novos eixos, esse daqui, ó. A ideia é escrever o peso naqueles eixos ali. A gente tinha feito essa decomposição já lá no nosso lançamento oblíquo, que eu tinha uma velocidade, um objeto com velocidade que saía mais ou menos para cá, aí tinha o ângulo θ aqui, a decompunha em Vx e Vy. Aqui é quase a mesma coisa, só que a gente vai ver que tem algumas diferenças aí. Primeira coisa então, é eu escrever o meu Px, ou seja, eu vou escrever o meu peso na direção x, que será agora aqui. Aqui vai ser o meu Px. É a mesma coisa aqui embaixo. Que vai ser o meu P PY. Então tem o PX e PY aqui, certo? Agora, o que eu tenho que fazer é saber onde está o ângulo nesse triângulo. O ângulo foi dado aqui, esse θ. Descobrir aonde que fica o θ no triângulo. Visualmente está um pouco fácil de achar, porque eu fiz essa hipotenusa bem grande. Se eu faço curtinha, fica um pouco mais difícil, né? A gente pode usar a primeira coisa, a gente pode olhar para o triângulo e ver mais ou menos pela intuição, ou pode fazer pela parte mais correta, que é semelhança de triângulo. Pode ser lado, lado angular, tanto faz, tem várias maneiras de fazer aí. Mas a gente notar bem, o nosso ângulo θ está oposto ao meu ângulo reto, porque esse aqui é o meu ângulo reto. Vou escrever aqui para a gente ver com calma. Então, este aqui é o meu ângulo reto. Ele está oposto ao cateto que possui o ângulo reto. E aqui ele contém a hipotenusa. Então, visualmente, a gente pode assumir que o nosso ângulo ou ele fica aqui ou ele fica aqui. Que vai dar no mesmo se eu calcular, certo? Que são simétricos, aquelas partes ali. Então, quando eu fiz lá no
no lançamento oblíquo, eu usei senos e cossenos. Aqui é a mesma ideia. Então, vou escolher primeiro o seno. Então, seno de θ é o cateto oposto, que é o PX, sobre a minha hipotenusa, que é o P, que é o maior lado do triângulo. Mas, professora, eu não sei o que é seno e cosseno. Então, vai lá, volta, dá uma olhadinha nas outras aulas, ou na aula de matemática do James, e não pode passar aqui sem saber o que é seno e cosseno, hein, gente? Importantíssimo. Então, múltiplo em cruz, eu vou ter que PX é igual P seno de θ. Pronto, achei meu PX. Ou seja, o meu PX está em função de θ. Se vocês lembrarem bem, lá no meu lançamento oblíquo, o meu VX era cosseno. Aqui, então, ele vai inverter. Se eu usar, então, agora o meu cosseno, então, cosseno de θ é cateto adjacente, esse daqui, que é simétrico a esse daqui, né, que é o meu PY, sobre P. Então, PY é igual P cosseno de θ. Ou seja, achei que é o PX e que é o PY, certo? Então, vou colocar aqui, ó, para a gente ficar claro. PX, P seno de θ, meu PY, P cosseno de θ. Certo? Claro, né? Então, é bem fácil. PX, P seno e PY, P cosseno. Agora, se vocês olharem bem agora para o desenho, eu tenho que ali, ó, eu tenho que o meu PY, ele está na mesma direção que a normal. Quando eu tinha no exemplo anterior, que era o plano reto, a minha normal era igual ao peso. Agora não é, porque o peso está nessa direção aqui e o meu N está em outra direção. Então não são na mesma direção. O que está na direção é o PY. Então aqui a normal equilibra com o meu PY. Lá, normal igual ao peso, aqui normal igual a PY, certo? O que é importante aqui? A gente olhar os eixos. Aqui, da mesma forma que a normal era igual ao P, aqui o normal, a força normal é igual ao meu PY. Por quê? Porque nesse eixo aqui não vai ter movimento. Só vai ter neste movimento aqui. E quem puxa o bloco para baixo é o próprio peso dele. Só que a componente X do peso. Não a componente P, porque o peso está para cá. O peso puxa ele para baixo. Como tem uma inclinação, é essa componente aqui que vai puxar ele para baixo, que é o meu PX. Se eu quiser achar a aceleração, o que eu faço? Aplico a segunda lei de Newton, que a gente já fez várias vezes lá nos problemas anteriores. Como é que eu faço então? Somatório de forças em X é igual a massa vezes a aceleração. Professor, não era X'? Pode ser X', XO, tanto faz, escolhe. Mas estou olhando este eixo aqui, certo? Quais forças atuam no eixo X? Só o PX. Então, PX vai ser igual massa vezes a aceleração. Quem é PX? P seno de θ. Então, P seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Acabou aí? Não. Olha que interessante. Para quem não lembra, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, eu vou abrir essa grandeza também. Ou seja, M vezes G. Seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Isto aqui é uma multiplicação. E isso também. O que me permite cortar as massas aí. Então, eu vejo que minha aceleração é igual a G seno de θ. Ou seja, a minha aceleração não depende da massa. Eu posso ter, logicamente, eu tiver um sistema sem atrito, qualquer bloco de qualquer massa que tiver aqui vai obedecer esta equação aqui. Como o G na Terra é um valor mais ou menos fixo, mais ou menos 10, qualquer 10 geralmente aqui, quem manda aqui é o ângulo do plano inclinado. Aí pergunta, quanto maior o ângulo, maior a aceleração? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Pensa bem. Se eu aumento o θ, eu aumento o A, o G é fixo. Sim ou não? Aumento o θ. A resposta é
Sim. Por quê? Se a gente lembrar, no círculo trigonométrico, eu tenho aqui. Vou pegar o primeiro quadrante aqui. O primeiro quadrante aqui, ó, o meu seno, ele está sempre em função daqui. Então, se eu pegar e aumentar o meu ângulo, ou seja, pegar vários arcos aqui e forem aumentando o meu ângulo, θ1, θ2, θ3, assim por diante, você pega uma calculadorazinha lá e vê seno de 1, seno de 0, seno de 1, 2, 30, não sei o quê, eu vou ver que o meu seno vai aumentar. O valor do seno de 0 grau é igual a 0. E o valor do seno de 90 graus equivale a 1. Ou seja, ele é mínimo quando o ângulo é 0, ele é máximo quando o ângulo é 1. Então, quanto mais... Então, faz sentido. Se eu pegar esse plano aqui e zerar o ângulo, eu vou ter isso daqui. Se eu zero o ângulo aqui, eu zero o seno. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Ou seja, quando eu pego aqui dentro, eu não tenho mais aceleração. Ou seja, está parado. Quando eu levanto, ele começa a deslizar. Até um ponto máximo, onde o seno de 90 vale 1. Então, isso aqui vale 1. Então, a minha aceleração é igual ao g. Ou seja, está em queda livre. Porque o plano, ele vai estar inclinado a 90 graus e o bloco cai como se não tivesse contato com o plano. Mas eu sei que o seno do primeiro quadrante, ele, quanto o ângulo aumenta, o valor do seno também vai aumentando, de 0 até 1. Né? Ele vai aumentando de acordo com o seno, de acordo com o ângulo do seno. E, logicamente, a massa, neste caso, não interfere na minha aceleração do bloco. Então, a aceleração é igual ao g, seno de θ, e a gente vê que a aceleração não interfere pela massa. E isto quando o atrito é 0, né? Ou seja, mi, deixa eu colocar com um lugar aqui, mi igual a 0. Observaçãozinha aqui, ó. Agora, se eu tiver massa, aí já talvez eu possa interferir isso daqui. Vamos ver se vai interferir? Logicamente vamos ver. Ah, vou fazer do eixo Y? Não preciso por enquanto. Porque o normal e PY vão se igualar, porque a aceleração neste eixo aqui é 0, porque não tem movimento, certo? Então, o primeiro caso aqui, ó, deixa eu até colocar lá em cima ali que é melhor do que aqui embaixo. Então, aqui, ó. Mi, até de vermelho aqui para te destacar bem. Mi igual a 0. Mi igual a 0. Não tem atrito, certo? Agora, quando o mi ele é diferente de 0, aí eu vou ter atrito. Se eu tenho atrito, eu vou ter outra força aqui, ó, para cá, que é o meu Φ. Aqui, Φ, quando mi é diferente de 0. Se for 0, o Φ também é 0, beleza? Então, foi a mesma coisa aqui, ó, aplicar a segunda lei de Newton no eixo X. Então, somatório de forças em X é igual a massa vezes a aceleração. Agora aqui o atrito ele pode segurar o bloco ou pode atrapalhar o movimento de descida. Vamos considerar que ele vai descer com atrito cinético, ou seja, ele vai ter movimento, então vai ter aceleração. Porque se ele não desce, Px seria igual ao Φ. Mas como eu quero achar a aceleração e ver se a massa interfere, eu vou considerar que o bloco está se movendo e ele está caindo. Então, a mesma coisa aqui vai ser Px positivo, porque está em movimento, menos o atrito que está atrapalhando, é igual a massa vezes a aceleração. Px continua sendo P seno de θ, que é um que eu escolhi, menos o atrito mi vezes normal. O professor não lembra a fórmula, então agora lembra. M vezes A. Certo? Vou agora abrir o peso e a normal. O peso é igual a massa vezes gravidade. Seno de θ aqui continua. Menos mi, que é o coeficiente, vezes normal. Quem que é a normal? Que eu falei aqui, ó. Normal é igual a PY. É o meu PY,
que é igual a massa vezes a aceleração. E quem é PY, professor? PY é P cosseno, ou mg cosseno. Vai ficar mg seno de θ menos mi mg cosseno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Olha que bom aqui, ó. Multiplicando, multiplicando, multiplicando. Eu tenho m no primeiro termo, no segundo termo e no último termo. Ou seja, tenho todos os termos. Quando eu tenho isso na matemática, eu posso, ó, cortar. Então eu vejo que a aceleração vai ficar igual, passo tudo para um lado, multiplico, né? Então o sinal não interfere. A aceleração aqui vai ficar igual g seno de θ menos mi g cosseno de θ. Eu poderia colocar aqui o g em evidência se eu quisesse, certo? Então a minha aceleração, mais uma vez, não dependeu da massa. Assim como queda livre não dependia da massa, a descida de um plano inclinado também não depende da massa. Então geralmente a massa não envolve muita coisa não, assim pode cortar, né? Então a gente viu aqui, ó, a aceleração sem atrito, g seno θ, e a aceleração com atrito, vai ter um termo aqui agora que vai atrapalhar, que vai ser o mi g cosseno θ. O mi é o meu coeficiente de atrito. Aí depende do material. Mas quanto maior for o meu mi, maior será a minha, que atrapalha, e menor será a minha aceleração, obviamente. Então, quanto mais rugoso, mais áspero for isso daqui, mais devagar ele desce. Ou seja, ele interfere na aceleração dele. Beleza? Bom, então acho que o básico do plano inclinado é isso daqui. Depois a gente pode pegar e fazer alguns exemplos melhores da apostila para a gente colocar números, né? Mas o básico do básico do básico do plano inclinado é isso daqui. Espero que tenha ficado claro e acabou. É rapidinho, né? Parece difícil, mas não é. Se fizer parte a parte, passo a passo, vai ficar tranquilo. Beleza? Então, até a próxima, hein? Falou!